Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais este webinar. Hoje para a gente falar deste paraíso incrível que é a Jordânia, né? Esse paraíso de cultura, de história. Tem muita coisa para a gente contar aqui para vocês hoje. E o tema do dia é por que visitar Unquais, né? Para quem não conhece, Unquais foi a próspera cidade romana de Gadara. Então tem toda uma questão importante na história da Jordânia e eu vou contar um pouquinho dela aqui para vocês hoje. Essa área que é Unquais, hoje ela abriga ruínas incríveis que atraem milhares de visitantes todos os anos. Devido à sua localização, que fica bem acima de uma colina, Unquais ele é um destino perfeito para você ter a vista do Vale do Jordão. Então tem muitos destinos romanos ali em Unquais, incluindo 2 teatros antigos. É um excelente passeio para quem está saindo de Amman e quer fazer alguma coisa a partir da capital, né? E você pode, inclusive, conectar um passeio a Unquais com Jerash ou Ajlun, que ficam ali no caminho. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre Unquais, é legal a gente falar um pouco sobre a localização, né? Então, Unquais fica ao norte do país, cerca de 110 quilômetros da capital Amman, que dá ali de carro umas 2 horas e meia. Então, são 2 horas e meia de carro, 378 metros acima do nível do mar, então é bem mais alto. E essa localização de Unquais ela é muito significativa. Isso porque dali você consegue ver as colinas de Golã, que ficam na Síria, o Monte Hermon e o Lago Tiberíades. Além disso, você ainda consegue ver a planície do norte da Palestina. Então é um lugar muito icônico e para quem assim gosta de paisagens bonitas além da história, né? Ali é realmente um prato cheio. Falando um pouquinho sobre a história de Unquais, é legal a gente mencionar que lá foi o lar de vários poetas e filósofos clássicos, incluindo um chamado Teodoros, que foi fundador de uma escola retórica romana. Essa região, inclusive, ela já foi chamada de Nova Atenas por um poeta. Então, para vocês verem a importância disso na história. A região se tornou muito popular para um resort de férias, vamos chamar assim, dos romanos. E foi muito notável a região por trazer estudiosos, escritores, artistas, todos se encontravam por ali naquela época. E o mais interessante, né? A história desse local, ela se mistura muito com o tema religioso como um todo. Porque foi ali que Jesus realizou aquele famoso milagre dos porcos de Gadarene, né? Então, quem conhece um pouco de história bíblica, né, vai lembrar desse episódio. Nessa época também, Unquais se chamava Gadara, como eu mencionei anteriormente. E era muito conhecido por ser um centro cultural, que estava bem localizado na rota comercial entre a região da Síria, né, e da Palestina. Então, realmente foi algo muito importante e justamente por isso muitos passaram por ali, tem muita história, né, nessa região. Ali, para quem vai a Unquais, eles podem, o visitante ele pode visitar o museu, inclusive, que fica em uma das casas da Vila Otomana de Unquais. E lá, esse museu ele é composto por 2 salas de exposição, né? Em um que fica no primeiro andar, tem cerâmicas e outras questões que são do período helenístico até o período islâmico. Então tem a exposição para que as pessoas possam ver, além de alguns achados de algumas tumbas da Unquais também. E já no segundo salão é dedicado para a parte mais de estatuária, assim. Então, principalmente da parte do período romano. Então, se é alguém que gosta de história de arte, ali realmente é um lugar muito icônico. Isso é mais um dos motivos para poder visitar Unquais. Mencionando a Vila Otomana, né, como eu falei para vocês, a Vila Otomana é uma visão super legal de como que era a vida naquela época, né? Então, conforme você vai andando nessas ruas, nessa vila, né? Você começa a rememorar ali, você lembra de suas aulas de história e aprende muito também. Mais importante ainda é sempre você ir com um guia para poder absorver ainda mais dessa história. Essa Vila Otomana, ela é composta por 2 casas, uma mesquita e também uma escola de meninas, né? E essa vila, ela é construída em algumas ruas bem sinuosas, alguns becos,
e foi adquirida pelo Departamento de Antiguidades da Jordânia, que agora eles podem fazer alguns projetos de escavação e conservação do local. Inclusive, eles já têm a restauração do teatro principal, que é o Teatro Oeste. Então é legal vocês saberem, até para ter um aparato um pouco mais histórico ali para contar. Falando do teatro também, que você pode visitar, esse teatro ele fica localizado na principal rua romana, que leva o visitante, né, através daquela vila otomana. O teatro, ele parece muito com o Coliseu e ele tem uma capacidade de acomodar até 3.000 espectadores. Então é muita gente e por isso vocês conseguem entender a dimensão desse local, né? Ainda em Quais, o visitante ele pode conhecer o terraço da Basílica, que é um terraço super vasto, né, imenso assim, que tem uma pequena igreja bizantina. E aí, muitos estudiosos já passaram por ali para entender a importância dessa igreja e acredita-se que essa igreja ela foi construída no século VI e depois foi destruída em um terremoto no século VIII. Então, realmente tem uma história muito grande ali. É possível visitar as ruínas dessa igreja e também conhecer os pilares, a cúpula, que antes era uma fileira de lojas ali da época bizantina. Então, tem uma questão muito importante histórica ali, religiosa novamente, né, para o visitante que vai a Quais. Então, realmente é algo que deve ser incluído no roteiro do passageiro para que ele entenda um pouco mais dessa região também. De novo, se é alguém que gosta de fotografia, ele vai se encantar com as paisagens e aproveitar tudo que tem na região. E claro, né, falando de Jordânia, a gente não pode fugir da gastronomia deliciosa deles. Então, depois de fazer um passeio ali pela região, o visitante ele pode, depois de explorar, de conhecer tudo, ele pode relaxar e provar a gastronomia jordaniana nesse restaurante que fica no topo da colina. Então, ali desse local, né, que era uma antiga casa otomana também, você reconhece pela estrutura, o visitante ele tem uma vista para o Mar da Galileia e para as montanhas do Líbano. Então, realmente é algo muito especial. Enquanto você está provando aquela gastronomia, ainda tem a possibilidade de ver essa paisagem tão linda. E é bom a gente citar que o preço médio de uma refeição por ali é de aproximadamente $10, né? Dependendo da refeição. Então, é uma opção bem bacana para quem está visitando Quais. Então, lembre-se de reservar um lugarzinho ali para o teu passageiro sempre ter essa experiência, né? E caso seja um grupo, ou mesmo seu passageiro queira algo diferente, algo mais local ainda, é possível aproveitar dessa gastronomia do norte da Jordânia, que ela é muito conhecida, né, pelo aroma e ser realmente muito saborosa. E o passageiro você pode buscar para ele uma experiência gastronômica local. Então você visita a casa de um chefe local para ter a experiência autêntica com os pratos dali. Então você vai ser recebido pelos locais, vai conversar com eles, vai provar da gastronomia deles. E o mais interessante é que a comida ela é de origem local e só é preparada na hora da chegada do passageiro. Assim ele consegue sentir aqueles aromas enquanto tá ali sentado conversando com alguém local e aprendendo um pouco da cultura deles também. Então realmente é uma experiência muito grande, muito rica, que todo mundo pode ter. Aqui tem as informações para reservas, mas também você pode entrar em contato com a gente, que a gente passa alguns outros detalhes, né? Mas é realmente pensar nisso, nessa experiência por completo, tá? E claro, se você gostou desse tema e quer aprender um pouco mais, quer se inspirar em outros momentos, você pode visitar o visitjordan.com, que lá tem todas essas informações disponíveis, inclusive com telefones e e-mail para reservas, se você quiser. E, claro, no nosso site de GVA Notícias, vocês conseguem achar algumas outras inspirações bem legais para incluir no roteiro do passageiro de vocês e transformar essa viagem em algo ainda mais especial. Bom, inspirei vocês agora nesse momento, não tem nenhuma dúvida aqui no chat, mas eu já quero agradecer por todos que estão assistindo, seja ao vivo ou no gravado. Quero deixar o meu shukran a vocês e convidá-los
a se inscrever no nosso canal do GVA e-Learning para poder receber as notícias, né, as informações de webinar sempre que tem, a gente tem alguns webinars novos. Além disso, você pode enviar um e-mail para qualquer uma de nós do grupo do Trade, né? O time do Trade está super à disposição de vocês. Seja comigo, meu e-mail tá aí, ou com a Antonella, se você quiser falar um pouco mais sobre luxo. Para falar um pouco mais sobre mais, você pode contatar a Larissa Carvalho. E se for algo relacionado à natureza e aventura, contate a Paula Vilauba. Teremos o maior prazer em passar todas as informações para vocês. E aqui também tem as nossas mídias sociais, o site oficial e o site do GVA e-Learning, onde você pode fazer um curso completo e mais técnico sobre o destino também. Então, ficam aqui todos esses convites. Se você quiser conversar comigo depois, quer ter mais inspirações, me manda um e-mail e a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima!